Bom, irmãos, a gente vai estar falando agora, né, continuando aquele assunto que já desde o capítulo 11 é praticamente um assunto só, que é a diferença, né, entre um falso e um verdadeiro ministro do evangelho. Quando você entra no capítulo 11, Paulo ele está sempre se defendendo no livro de 2 Coríntios, porque ele foi dura e covardemente acusado de não ser um apóstolo verdadeiro, de estar se aproveitando da igreja, dos irmãos. Agora imagine você que lá na primeira carta ele pediu para os irmãos fazer uma oferta para ajudar os irmãos lá de Jerusalém. Imagine isso na boca daqueles inimigos de Paulo dentro da igreja, falando, está vendo só, ele está extorquindo, ele está roubando, ele está. Então, sem contar que falava, olha, ele não tem essa autoridade toda, ele nem é apóstolo como Pedro, como João. Ou seja, o diabo, o tempo todo, e a igreja de Corinto era uma igreja muito importante dentro de toda aquela região, né, da Acaia, da Macedônia. Então, era muito importante, uma igreja talvez a maior de todas as igrejas, e se o diabo consegue destruir a personalidade, destruir o nome do apóstolo Paulo, seria uma vitória muito grande do império das trevas. Então, o que o apóstolo Paulo faz? Ele se defende, ele está sempre se defendendo no livro de 2 Coríntios. Mas quando chega no capítulo 11, é quando ele fala assim: se eles acham que eles são apóstolos, eu sou mais. Eles acham que eles trabalharam, eu muito mais. Ele fala assim: eu não estou me gloriando. Mas aí ele vai se comparando, mostrando o que é um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro ministro, um verdadeiro obreiro, daquele que é um falso apóstolo, um falso ministro, um falso obreiro. Na semana passada, né, no nosso estudo anterior, a gente viu que Paulo ele foi ferido para não se gloriar, né? Ele teve um ministério cheio de luta, ele fala isso no capítulo 11, com naufrágios, com açoites, com perseguições, fome, nudez. Muito bem, ele descreve isso, mas ele fala também daquele homem que teve revelações que homem nenhum nesse mundo teve e ele teve o privilégio de ter. Se a gente pegar um Enoque, se a gente pegar um Elias que foi pego e levado para o céu, isso é uma coisa. E é uma coisa maravilhosa. Imagine você ser transladado e levado para o céu. Só que eles foram e nunca mais voltaram. Não é verdade? Estão lá. A gente não sabe o que aconteceu. Olha, eles estão lá na presença de Deus, né? A questão é que Paulo ele foi levado e depois Deus trouxe ele de volta. Deus pegou e levou ele para o paraíso e depois devolveu ele aqui para a terra. Então, ele disse: de um desses eu vou me gloriar. Né? E o que ele ouviu lá? Não, ele, como ele fala, né? Ao homem, ao ser humano, não é digno repetir as palavras que foram ouvidas lá. Não que ele não a soubesse qual é, né? Mas é porque realmente Deus colocou um limite naquela revelação que é, talvez, das maiores que existe. Olha, você teve o privilégio de ir, de ver, ouvir, é com propriedade que ele podia falar, nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem passou pelo coração de um homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque ele viu presencialmente, porque ele esteve lá, né? É com propriedade que ele podia olhar e dizer assim: eu prefiro morrer e estar com Cristo. Claro, ele já tinha ido, ele sabia como era bom, né? Então, meus irmãos, ele conta essa experiência no começo do capítulo 12, né? Só que para não se orgulhar, veja só, de tão grandes visões e revelações, ele fala: para não me gloriar, Deus mandou o quê? Um espinho na carne, para o homem ficar quietinho, né? Para o homem ficar no lugar dele, ou seja, aqui entre os mortais. Sobre esse espinho na carne, irmãos, que a gente falou a semana passada, eu acho interessante a gente só relembrar o que era esse espinho. A gente estava dizendo o seguinte:
Não é, quando ele fala de espinho, você vai lá na tradução, não me lembro se eu falei isso a semana passada, mas a gente pensa num espinho de roseira, tá? Você vai lá e pá, coloca, ai, 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 meu dedinho, né? Não, isso aí é espinho, sim, né? Mas não é o termo que é usado no original. No original é uma estaca para empalamento. Quando eles pegavam a pessoa, colocava lá uma madeira, atravessava ele de fora a fora, né? Não de uma forma assim, meus irmãos, de assim, mas da cabeça até os pés. É desse espinho que ele está falando, no sentido que era um tormento muito grande. Não era colocar a mão na roseira e sair, ai, dar um beijinho no dedo e pronto, acabou. Não. O que ele estava dizendo era que era tão grande, era uma situação tão desconfortável que ele orou, né? 3 vezes. Então, ele deixa claro o que é, meus irmãos, o espinho, um mensageiro de Satanás. Por isso que a gente fala, né? Não, ele estava doente. Não, calma lá. O mensageiro, todas as vezes que é usado o mensageiro, é alguém que pode sair do céu, pode sair da terra, né? É o mensageiro, é um enviado. Então, nesse caso aqui, como o apóstolo Paulo estava sofrendo muito dentro da igreja, lá de Corinto, e até fora, né? Como havia muitos, como ele fala no capítulo 11, né? Eu tenho tormentos por fora e por dentro da igreja, né? Então, ali dentro da igreja, uma perseguição ferrenha, muito grande. Daí ele comparar a perseguição de alguns, ou talvez um, como ele está falando, um em especial, tentando destruir, meus irmãos, a alegria que ele tinha no ministério. Satanás, ele é muito astuto, ele faz isso. Ele pega e fala assim, ó, vou usar essa pessoa para atormentar a vida daquele irmão, para ele se afastar, para ele desanimar, para ele não ter mais para onde ir, para atormentar mesmo a vida dele. Satanás, ele é capaz de fazer isso. Agora, como a gente viu, meus irmãos, Paulo orou, mas Deus, ele não retirou o espinho, né? Por que que Deus não retirou? Porque Deus sabia que era melhor para ele, né? Ele passar por aquela aflição, para ele sofrer. Deus não ia retirar, falou assim, eu não vou tirar essa pessoa, deixa ele continuar falando mal de você, eu não vou mandar uma praga em cima dele, eu não vou destruir ele vai ficar com esse bocão aberto, falando, falando, mas o Senhor não vai fazer nada. Às vezes Deus não faz nada contra uma pessoa que nos persegue. Eu sei que às vezes tem aquela coisa, olha, você não pode tocar a mão no ungido do Senhor. Bem, o Davi disse com muita autoridade essa palavra. Mas quantas vezes aquele amigo da onça que ele tinha lá dentro do seu reino, chamado Joabe, causador até da morte de filho dele, um homem assim que, como o próprio Davi orou, não uma vez, mas mais de uma vez, ele disse: Senhor, nesse momento eu não tenho força para lutar contra os filhos de Zeruia, de tão forte que era a oposição na pessoa dele, antes de ser rei e depois de ser rei. E Davi morreu e Joabe ficou vivo. Estão lembrados disso? Né? Estava lá, o bonitão estava lá, vivão, né? Só que chegou o momento dele. Davi não viu que o Joabe, ele teve que ser capturado, morto, né? Mas ele foi. Então, irmãos, nem sempre uma pessoa que nos persegue vai ser atropelado na rua, alguém vai bater nele lá no quintal, né? Vai quebrar uma perna, vai quebrar um dente. Não, nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que essa pessoa até cresça. Mas não quer dizer que Deus não vai agir, que Deus não está vendo, que Deus não está nos protegendo. Que Deus disse para Davi, em 3 vezes de oração, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida é para a gente ficar mais forte. Você tem que ficar mais forte. Então, você veja bem, né? Eu estava conversando com uma jovenzinha hoje, de todos os problemas dela, disse, olha, você veja, né? Quando uma mulher ela tem filho, ela sofre muito, não sofre muito? É um momento de muito sofrimento, né? A dor do parto é uma dor bíblica, né? Comparada a grandes terrores.
Mas eu estava dizendo para ela, mas é quando a mulher fica mais forte, né? Na maior dor é quando ela fica mais forte, durante e depois do parto, né? Então, para a gente ver que Deus ele permite os espinhos, ele permite que venha uma perseguição para que possamos ficar mais confiantes, e o apóstolo aqui orou muito para Deus, aproximou Paulo de Deus em oração, mas assim, se fosse por resultado, né? Deus disse, não, vou deixar ele aí mesmo, né? Continuando aqui, então, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz assim, no versículo 11, né? Eu fui nessa me gloriar, vós me constrangeis. Quer dizer, eu fui obrigado, né, a falar aqui alguma coisa sobre mim, porque eu devia ser louvado por vós, ou pelo menos reconhecido, visto que em nada eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Veja só, né? Você olha, eu estou tentando me defender. Se a gente fosse parafrasear esse versículo 11, ele está dizendo: vocês deveriam reconhecer a obra que eu fiz no meio de vocês. É isso que ele está dizendo. Vocês deveriam me elogiar. Né? Mas ele estava querendo aplausos, ele estava querendo... Não, meus irmãos, é que tudo que o apóstolo Paulo fazia parece que não valia nada, não prestava. Aí vem uma pessoa de longe que nunca fez nada e pronto, a pessoa vira um semideus ali na igreja de Corinto. Então você pensa bem, onde é que você é pai, você é mãe, né? Olha que interessante. Você está lá, você está trabalhando todo dia pelo seu filho, pela sua filha. E aí o que acontece, né? Vai ter lá algum evento, uma formatura, alguma coisa, seu filho vai olhar, virar para você e dizer, olha, eu não quero que você participe não. Né? Mas aí vai lá e convida uma pessoa que nunca fez nada, quer só o mal dela, né? Fala, não, eu quero que fulano vai, mas o senhor eu não quero que vai, pai. Ou a senhora eu não quero que vai, mãe. Como é que você ia se sentir? Então as pessoas estão preparadas para isso, e vocês acham que Paulo, por ser apóstolo, ele estava humanamente preparado para isso? Ele não estava. Então houve uma grande, uma grande desconsideração a Paulo, ao seu trabalho, ao seu ministério. E ele está falando, olha, vocês podiam me reconhecer, mas vocês não me reconheceram. Ele fala, em nada eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Por que ele está comparando? Porque ele está falando que ele é melhor? Não, lembra, ele só está se defendendo das acusações que foram feitas contra ele, que ele era falso apóstolo, não tinha autorização como os outros. Então ele fala, não fui inferior aos demais. Inferior a quê? Em tudo. Em conhecimento da Bíblia, ele não era inferior a nenhum, nem a Pedro, pelo contrário. Você lendo as cartas de Pedro e lendo a carta de Paulo, a gente sabe que a doutrina, o dogma da igreja nasce nas cartas paulinas. Então você vê, ele não foi inferior aos ensinos na palavra de Deus, né? Em ter andado com Jesus. Eles andaram com Jesus, mas Jesus, meus irmãos, apareceu para Paulo, levou Paulo ao arrependimento, falou, olha aqui, né, pessoalmente com ele, fez o projeto de vida espiritual de Paulo desde o começo, por algumas vezes apareceu para Paulo, inclusive quando estava em Corinto, que ele disse o que para Paulo lá em Corinto? Paulo, não temas, fale e não te cales, porque eu tenho muitas pessoas nesta cidade. Então ele também andou com Jesus, muitas vezes, no ensino das ordenanças, lembra? Os apóstolos receberam pessoalmente o batismo, a ceia, pois Paulo disse, eu vos entrego aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite que ele foi traído. Não é assim que ele trata no capítulo 11? Então, irmãos, ele não está falando dele, mas das coisas que ele teve de Jesus, né? No entendimento, no atendimento da grande comissão, eu acho que aí é incomparável, né? Quando Jesus disse, ide para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, você não pode comparar o ministério do Paulo com os outros, porque esse realmente foi para todo mundo, né? Na realização de milagres, aí está milhares, milagres, tá? No sofrimento pela obra, ele mesmo fala, e muito mais no capítulo 11. Então ele está dizendo, gente, eu não fui inferior a nenhum deles.
Nenhum deles, né? Continuando aqui, meus irmãos, versículo 12: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Os milagres de Paulo acontecia naturalmente de uma forma milagrosa, meus irmãos, em todos os lugares. Era numa cidade, era na outra, podia curar um coxo em Listra, podia expulsar o demônio de uma moça lá em Filipos, operou muitos sinais e maravilhas aonde ele foi, e não era um campo fechado. Ele fala, entre vós. Você vai nas igrejas, os milagres estão ali, acontecendo a quatro paredes. É. Uma outra coisa interessante, que parece que aquelas pessoas que estão sendo curadas não têm CPF nunca, e nem logradouro. Você não sabe de onde que veio, você não sabe quem que é, você não sabe aonde mora. Quando acaba o culto, você já não acha nem um cego, nem um surdo, nem um mudo, nem um ressuscitado. Você sabe que alguns grandes escritores dos carismáticos, evangélicos carismáticos do passado, eles foram, um deles, talvez o maior, Roberts, ele foi desafiado a falar o nome de uma pessoa, das tanto que ele tinha ressuscitado. O camarada disse assim, olha, Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, foi falando, né, do filho da viúva. Ou seja, essas pessoas tinham ligação, tinham nome, né? Me fala um dos tantos. E ele disse, eu não sou capaz de lembrar. Mas na verdade, meus irmãos, ele nunca tinha feito isso. É difícil você encontrar alguém nesse mundo aqui e falar assim, rapaz, eu era cego de nascença, fui lá na igreja do fulano e fui curado. O apóstolo Paulo está dizendo, os milagres e os sinais e as maravilhas eu operei diante de vós. Ou seja, todo mundo viu. As pessoas estavam conscientes do que estava acontecendo naquele momento. Não era uma coisa, vou te dar 50 aqui para você falar que você estava com uma dor de cabeça, uma dor... Até aparece, meus irmãos. Tem uma coisa interessante, tem um camarada, né, se coloca na internet, é a mesma pessoa sendo curada de muitas coisas, às vezes até da mesma doença, no culto de um desses líderes carismáticos. Né? É a mesma pessoa. Um dia está com dor de cabeça, outro está com dor no pé, outro dia está com dor no braço, né? Mas parece que é assim, né? E outra coisa, cada dia ele tem um nome diferente. Né? Então, na televisão e no rádio, é muito fácil a gente fazer um milagre. Mas o apóstolo Paulo disse, vocês estavam presentes, vocês eram testemunhas, né? A gente podia falar só de milagre, né? Como sinal do apostolado, mas olha, meus irmãos, o ministério dele estava muito além dos milagres, né? Dos sinais. Sobre os sinais, né? Tem falsos apóstolos que usam, olha, eu sou um apóstolo porque eu fiz um sinal, porque eu fiz um milagre, né? Como eu disse, fala até de ressurreição. Mas aí eu pergunto, né? Você conhece algum cego de nascença que foi curado pelos falsos apóstolos? Se alguém conhece, pode falar, pastor, eu conheço aquela pessoa, nasceu cega. E ela foi curada da cegueira dele. Então, mas o senhor não acredita em milagre? É claro que eu acredito em milagre. Se uma pessoa não acreditar em milagre, ele não acredita em Deus, porque Deus é o Deus dos milagres. O que eu não acredito é nas mentiras que se contam, é diferente. Eu acredito que uma pessoa pode orar para outra e ela ser curada. Ela não vai sair contando os 4 cantos que ela colocou a mão na cabeça de uma pessoa, a pessoa foi curada. Por quê? Porque a gente não vê essas coisas no Novo Testamento. Eu acho que se a pessoa um dia orar e a pessoa ser curada e tudo mais, ocasionalmente ela vai poder falar alguma coisa. Fora isso, olha, quando eu estava em Israel, eu tive uma insolação. A gente estava lá naquela montanha lá, montanha de Qumran lá, aquela coisa lá, e não tinha nada. Eu tinha esquecido meu chapéu, você tem que pegar aquele bondezinho para subir lá em cima, e eu esqueci meu chapéu e não tinha um lugar para você se esconder. E aí eu pensei, se eu tirar a camisa aqui e colocar na cabeça, vai ser pior. Então o bondinho tem hora para ir, tem hora para voltar, né? Todo mundo de chapéu e eu colocava a mão e eu, fazia tudo lá. Mas quando a gente desceu de lá, comecei a vomitar, né?
Me levaram para casa, fiquei lá deitado. Aí teve um Golias, um gigante. Gigante mesmo. Não me lembro se era dinamarquês, se era, sabe, finlandês. Era uma coisa assim. Mas era um monstro, sabe? Grandão, assim. É. Até quando eu acordei, eu pisei em cima de um cachorro São Bernardo. Eu pensava que o São Bernardo era dele, né? O gigantão com o grandão, né? Mas não era. O São Bernardo era lá naquele hotel. E aí eu me lembro assim, né? Dele olhar e dizer assim: eu sou um pastor batista e eu gostaria de orar por você. Eu não entendi a língua dele, a irmã traduzia para mim, a irmã Ivone. E eu me esforcei muito para sentar e ele tirou lá um óleo, ele colocou na minha testa, ele orou por mim. Horas depois eu estava de pé comendo. Então, eu não acredito em milagres, meus irmãos, porque apenas fui curado. Eu acredito em milagres porque Deus mostra na Bíblia os milagres que ele faz. O que eu não acredito é nos falsos milagres. É diferente. Então eu sei que se uma pessoa orar, muito pode a oração do justo em seus efeitos. Nós sabemos disso. Mas quando a pessoa usa disso para dizer que ele é um apóstolo, que ele é o bambambam, então eu já sei que ele está mentindo. Porque um verdadeiro ministro, um verdadeiro pastor, não usaria isso para autenticar o seu trabalho. Jamais, né? Milagres fazem parte, mas não autenticam por si mesmo. No capítulo 11, Paulo diz que até os enviados do diabo se tornam ministro de luz, né? E são, na verdade, ministro das trevas, tá? Se tornam anjos de luz. Uma outra coisa que Paulo fala no versículo 12 é que ele operou com paciência, né? Os sinais que foram feitos aqui no versículo 12 com toda a paciência, toda a paciência. O que isso significa? Que eu não vejo em Paulo aquele desespero na hora de fazer algum milagre. Ele não ia atrás das pessoas, as pessoas o procuravam. Ele não anunciava pelos jornais, as coisas aconteciam, como eu disse, naturalmente. Mas aí ele fala uma palavra importante. Ele disse que esses sinais, essas maravilhas, esses milagres eram feitos com toda a paciência. Olha, você tem na Bíblia os milagres que acontecem de repente. Mas muitas vezes você tem que ter paciência para que Deus mande a operação que ele vai mandar. Quando Elias, ele clama, ele diz com autoridade, vai chover. Eu vou orar e vai chover. Mas quando ele está lá com o empregado dele, lá com o servo dele, ele fala para o servo dele, vai lá, olha para a banda do mar, vê se você vê a chuva lá. Aí ele volta e diz, não tem nada. Não tem nada. Mas ele já estava orando. Ele já tinha falado que as coisas iam acontecer. O que ele faz? Ele manda o menino voltar quantas vezes? 7 vezes. Aí o menino volta na 7ª vez e diz, eu vejo eu vejo um sinalzinho. E aí vem um grande toró, vem uma chuva torrencial. Paciência. Quando você estiver orando por uma pessoa, paciência. Aliás, irmãos, né? O ministro, ele precisa de paciência. Quando ele ora pelo problema das pessoas, quando planta a semente do evangelho, quando ora pelos membros da igreja, quando ora pela conversão de alguém, o ministro ou os irmãos da igreja precisam ter toda a paciência. Vai ter problema que vai acontecer, você não sabe nem o que falar. Você vai ter que ter paciência com essa pessoa. Você vai orar por ela. E vai passar dias, talvez meses, e nada vai acontecer. A pessoa pode até desacreditar da sua oração, mas você não pode desacreditar do Deus que você ora. Então são muitas situações. Tenha paciência para receber o resultado, né,
das suas orações. Pode ser que Deus responda até de uma forma negativa, diga, não, não vou fazer. Por quê? Porque não vou. Portanto, tenha paciência, como é pedido aqui, né? O verdadeiro obreiro também não busca o seu próprio interesse. Ele diz assim, no versículo 14, eu estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não serei pesado, porque eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. Eu não busco o que é vosso, mas sim a vós. Isso aqui, meus irmãos, o obreiro não busca o seu próprio interesse, né? O que a gente assiste nas igrejas hoje? É uma pedição, né? É uma passação de coleta, é uma coiseira toda. O pastor, ele é assim, a mão dele, o jeito dele, tudo é ele, tem que ser mais, e ai de quem falar alguma coisa contra. Ele pode fazer o que for de errado, ele não tem problema, né? Então, meus irmãos, se é voltado para o materialismo, pelas riquezas, poder e influência, é o que as pessoas buscam. Às vezes elas vão buscar, como Paulo está falando, eu não vos fui pesado, né? Ele fala isso aqui no versículo 13, ele fala assim, olha, eu não vos fui pesado, né? Ele se recusou mesmo, meus irmãos, a ter uma vida boa e tranquila. Paulo recusou. Ele poderia falar assim, ó, o seguinte, eu não vou pedir muito de vocês, eu vou pedir 10% como o sacerdote tinha, eu vou pedir 10% de ajuda para o ministério. Cada igreja que eu organizar aqui, eu vou pedir os 10%. As pessoas podiam dizer, ainda vai sobrar quanto para a igreja trabalhar? 90. Reparem, meus irmãos, que ele poderia ter feito isso. Ninguém, nem um judeu o condenaria. Mas ele está dizendo, eu não vos fui pesado, né? Então, a forma que ele vivia é tão diferente da forma que um da mundial, que um da universal, que um, olha, né? Eles não têm dinheiro, eles têm verdadeiros tesouros. Eles não são considerados ricos, eles são considerados multibilionários, até bilionários. Como existe, meus irmãos, no Brasil, nos Estados Unidos, é muito dinheiro. Zombam, riem, mas lá atrás do púlpito são as pessoas mais consagradas e sérias que existem. Então, comparando o que eles fazem com o que o apóstolo Paulo fazia, chegar no final da vida dele e poder fazer esse inventário, até como Samuel fez, olha, antes dele entregar o bastão, ele falou assim, olha, eu não roubei ninguém, não defraudei ninguém, não peguei nada de ninguém. Pronto. Ter aquela consciência em paz e tranquilo. Agora, ele fala nesse versículo 14, eu não busco o que é vosso, mas a vós. Então, os falsos mestres querem o quê? O que é seu. Eles querem o que é seu. Não querem você e nem se importam com você. Faz muitos anos. Estava visitando uma família e cheguei lá. O carro da família estava sem roda. Acredita numa coisa dessa? Mas, rapaz, o que está acontecendo aqui? Não. Fizemos um voto aí, o pastor disse que a gente não tinha nada, então, se as rodas valiam alguma coisa, a única coisa que valia no carro era as rodas, né? Você sabe aqueles caras que colocam umas rodas diferentes, vende as rodas e entrega para Deus, que Deus, né? Na outra semana, esse pastor não vai lembrar nem o nome daquelas pessoas. Não sabe nem onde elas moram, porque nunca foi visitar para saber se está precisando de um arroz e de um feijão. Então, irmãos, eles não querem você, eles não se importam com você. Há obreiros que só buscam o quê? O que você tem. Eles querem o seu dinheiro, quer a sua influência na sociedade, às vezes é o artista, é o político, é o desembargador. Eles precisam dessas pessoas para se manter influentes, eles precisam de pessoas influentes também na sociedade. Uma vez eu estava conversando com um pastor, ele disse, aqui a gente tem juiz, aqui a gente, sabe, falando o que ele tinha na igreja dele, né?
Bom, eu posso dizer que aqui nós temos pecadores, resgatados pelo sangue de Jesus. Quer o seu talento como um grande músico, quer o seu talento oratório, quer a beleza da sua juventude. É o que eles querem. Eles querem o que você tem. Não querem você. Não se importam com você. O apóstolo Paulo diz: eu busco a vós, não o que é vós. Apenas a conversão daquela alma. Desejo que aquela alma pudesse crescer espiritualmente. Eu busco a vós e não o que é vosso. Vamos para essa analogia, né, que o apóstolo Paulo fala, né, no versículo 15. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Eu gastarei e me deixarei gastar. Quando era menino, lá no Cristo, tinha um lugar lá que chamava Cristo, porque tem uma estátua do Cristo bem grande em Cornélio Procópio. E na segunda-feira, os meninos saíam da escola e saíam, assim, né, nas férias, nem levantava cedinho. Ia correndo lá, porque as latinhas de Skol, de Brahma, elas eram de papelão. E a parte de cima era feita do quê? De alumínio. Não sei se vocês lembram disso. Era feita de alumínio. Então os meninos iam lá para ralar a latinha. Ralava, 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 caía só o alumínio. Ralava, ralava, E levava um saco, pegava tudo que podia pegar e ficava ralando, 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 ralando. Aí eu fico pensando, o apóstolo Paulo era aquela latinha, sabe? Que se ralava, que se ralava, que se ralava, para entregar o melhor. E depois, o que a gente fazia com o resto? Só a tampinha que aproveitava. O que a gente fazia com o resto? Jogava onde? Jogava no lixo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que sendo menos amado de vós. Por mais que o apóstolo Paulo fizesse, ele seria menos amado. Veja como as pessoas idolatram quem os rouba, quem os engana. Mas se uma pessoa estiver sofrendo ali por ela, o desprezo é grande, sabe? Então Paulo está dizendo de coisas, 2000 anos atrás, que sempre vai acontecer nos ministérios, ou de uma pessoa mesmo que serve à igreja porque ama a Jesus Cristo. Você, meus irmãos, veja só, ele vai falar uma outra frase aqui no versículo, vamos continuar, capítulo 12 aqui, né? Deixa eu encontrar aqui o versículo, né? Os filhos entesouram para os pais, tá bom, né? Eu esqueci de marcar aqui, deixa eu encontrar. Capítulo 12, qual que é o versículo aí? O 14? Então eu pulei, né? Estou aqui pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Isso aqui é uma analogia, né? Um pai, ele se preocupa em suprir, que é, meus irmãos, o nosso tema desse ano. Um pai se preocupa em suprir os filhos e não o contrário. Por que ele fala isso? Qual que é a convicção de Paulo em dizer isso? É porque ele não esperava ser recompensado. Né? O pai, de fato, ele vai até morrer pelo filho, o verdadeiro pai. Ele vai trabalhar, ele vai lutar, ele vai ensinar. Ele não espera ser recompensado. Não espera o filho chegar e ficar batendo palma e ir lá beijar ele. Não, muitas vezes não vai acontecer isso. O fato do filho não reconhecer, o fato do filho não dar o valor, isso, meus irmãos, não tira o prazer do pai de fazer e de ver o filho bem. Não vai tirar.
Ele está alegre, ele está feliz que o filho, a filha, né, os filhos, eles estão bem. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que realmente os filhos, né, eles não têm, os pais não têm aquela responsabilidade o pai tem a responsabilidade de entesourar para os filhos, e não o contrário. Ou seja, Paulo dizia, eu estou aqui para trabalhar mesmo, para trabalhar por vocês como pai espiritual. Meu prazer é trabalhar na igreja por vocês, é o que Paulo está dizendo, e sem recompensa, né? Sendo cada vez menos amado por vocês. O termo gastarei, usado pelo apóstolo Paulo aqui, significa o quê? Esgotar recursos. Gastarei tudo que eu tenho, o dinheiro, o tempo, o talento, a energia, tudo que eu tenho, né? Esse é o verdadeiro sentido no original da palavra gastarei, é quando você esgota todos os recursos, entrega tudo que você tem. É isso que Paulo fazia com a igreja, né? Agora, isto é sacrifício. O amor, ele é o quê? Ele é sacrificial. O amor, de acordo com a palavra de Deus, primeiramente ele é sacrificial. Deus é amor. Qual é a grande prova do amor de Deus? Entregou o seu filho, né? Então, é sacrificial. E quero terminar, né, com essa última frase aqui. Como Paulo queria reencontrar os coríntios, lá no versículo 20 e 21. Receio que, vamos lá, que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, inveja, ira, porfia, detrações, mexericos, orgulho, tumulto. Eu não queria encontrar vocês ainda no pecado. Eu não queria que vocês me vissem bravo, do jeito que vocês não gostariam de me ver. Está dizendo, eu queria, quando chegasse aí na igreja, eu gostaria muito que os problemas já estivessem o quê? Resolvidos. Eu queria que aquele irmão que brigou com o outro fosse lá no juiz e tirasse o caso da justiça. Eu queria que o irmão imoral, ele se arrependesse e a igreja trouxesse ele de volta. Eu queria que os casamentos do capítulo 7, que está dando esse monte de problema aí, pudesse ter uma solução espiritual para os casamentos. Eu queria que a ceia do Senhor não fosse uma bagunça, mas fosse. Eu queria que vocês realmente continuassem a acreditar na ressurreição. Como dizem alguns de vós que não há ressurreição. Eu gostaria que aqueles que são mais fortes não ficassem envergonhando aqueles que são mais fracos, indo lá na praça, comendo e fazendo o que quiser porque se acham fortes. Eu queria que tivesse união. Não tivesse mais essa conversa, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Eu queria a união de vocês. É isso que ele está dizendo, né? Em humildade, versículo 21. Que quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco. Chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundície, da prostituição, desonestidade que cometeram. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz, eu vou aí e nós vamos trabalhar para um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. Eu quero chorar com aqueles que ainda não se arrependeram, eu quero trabalhar com a vida deles. Ele não está falando que ele queria que ele sumisse da igreja. Paulo está dizendo que ia trabalhar com eles. Agora, irmãos, lá para os Gálatas ele escreveu, se o seu irmão for surpreendido em alguma falta, vá até ele e o ajude a se redimir com amor. Não é isso que Jesus ensina em Mateus 18? É a mesma coisa. Vá até ele e possa trabalhar com ele de que jeito? Em amor. Tente resgatá-lo em amor, mas lembre-se de si mesmo para que você também não seja o quê? Não seja tentado. Em vez de você ajudar, você acaba caindo no pecado junto com ele. Em vez de você trazer ele de volta para a igreja, você acaba se afastando da igreja. Então corre esse perigo.